Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 13 de dezembro de 2022 e estamos aqui hoje para falar sobre as nossas empresas, tá? Hoje vamos falar das nossas ações. Eu escolhi hoje uma das empresas que nós gostamos bastante, o pessoal do nosso grupo, da nossa comunidade, que está sempre com a gente, que estuda junto com a gente, que está ali sempre muito próximo, onde a gente discute, conversa bastante. Gostamos bastante da Exetec, tá? Uma empresa no setor de construção, na região de São Paulo, tá? E na grande São Paulo, Guarulhos, chega aqui até próximo de Jundiaí, Cajamar, então é uma empresa que se concentra nessa região, tá? Vamos falar um pouquinho dela, do resultado do terceiro trimestre, o que está acontecendo aí, muita gente um pouquinho preocupado, né, com as cotações, e cotações é uma coisa que oscila mesmo, né, já se chama renda variável, o mercado às vezes entende uma situação, castiga um pouco, tal, mas a gente vai tentar explicar para vocês qual é a situação da empresa, tá? Antes da gente ir para os números, é preciso ressaltar a vocês que construtora, você precisa ter alguns conhecimentos da dinâmica de funcionamento dela, dos seus termos contábeis, como que é feito, né? Porque senão você tira conclusões assim não muito próximas da realidade, tá? Então vamos lá, pelo menos duas coisas muito importantes para você saber aí a hora que você for estudar uma construtora. Então nós sabemos o seguinte, que as construtoras, o seu investimento da parte delas é a compra de terrenos, né? Então, ó, a Zetec tem muitos terrenos nessa região e esses terrenos, pessoal, eles constam no balanço da empresa, na contabilidade, sempre a preço de custo. Então, eles são lançados ali no valor patrimonial na empresa, no preço que ele foi adquirido. Então, por exemplo, existem terrenos lá que foram adquiridos há muitos anos atrás e consta no balanço da empresa no valor de compra, tá? E nós sabemos que esses terrenos hoje eles valem muito mais no momento que eles forem desenvolvidos, tá? Seria mais ou menos assim, você que tem a sua casa, que você comprou há muito tempo, então qual que é o valor contábil dessa casa? O valor contábil dessa casa é lá o valor venal que está lá na escritura, então esse é o valor contábil da sua casa, está lá na escritura valor venal, então é o quanto você pagou, é o quanto você está lançado, né? Só que com o passar do tempo, a sua casa valorizou, houve desenvolvimento, então ela vale muito mais, tá? Então você sabe que ela vale mais, mas o valor contábil é o valor que está lá na escritura, o valor venal. O dia que você for vender, você vai pagar imposto em cima daquela diferença, lucro em cima daquela diferença. Então é só para você ter uma percepção, é só uma associação, tá bom? Para você ter uma percepção de como é que funciona. Uma outra coisa muito importante é como é que funciona a dinâmica de receita de uma construtora, tá? As construtoras, elas obedecem o método POC, tá? Uma performance, sim, de padrão para as construtoras. Então, como é que funciona? Ela tem que, a empresa, a construtora, quando ela faz um lançamento, vamos imaginar o seguinte, que ela lançou lá um imóvel, um empreendimento com 20 andares, tá? Vai fazer um lançamento lá, fez aquela festa toda, aquelas bandeiradas todas, aquelas moças lá, né? Ou vai fazer o lançamento no final de semana, tá? E o 20 torres. O lançamento foi um sucesso, tá? Sucesso total lá e vendeu à vista, só uma situação para vocês entenderem, vendeu à vista no lançamento 15. Vendeu das 20, vendeu 15 andares lá, tá? Vendeu lá, vendeu tudo e tal. O pessoal já chegou, já comprou e já pagou à vista, tá? Então, já pagou tudo. Então, o que que acontece? Mesmo a empresa a construtora tendo vendido os 15 andares à vista, tá? Nesse trimestre, ela não pode receitar o valor recebido dos 15 andares, tá? Estou falando de andares, ela não pode, tá? Por quê? Porque ela tem que obedecer o método POC. O método POC determina que a construtora ela só pode receitar de acordo com o andamento da obra. Então, se a obra está no chão, ela vai lançar como receita muito pouco. Conforme sobe um andar, e aí existe uma porcentagem, ela vai receitando o percentual da obra
construída. Conforme a obra avança 50%, e se ela vendeu, ela pode receitar 50%. Andou 70%, você pode receitar 70%. Então, mesmo que venda todos os andares, ela não pode receitar o valor total, tá? Ela tem que receitar só o percentual conforme a obra anda. E aí você vai falar assim, tá, e esse dinheiro? Esse dinheiro determina a legislação que seja colocado numa SPE, tá? Uma sociedade de propósito específico, ou seja, uma conta onde esse dinheiro vai ficar exclusivamente para essa obra. Hoje, as obras elas são tocadas independentes. Então, uma construtora tem 20 obras, então ela tem 20 SPEs, ou seja, 20 contas onde o dinheiro ele não se mistura até que ele seja receitado. Depois que ele for receitado, ele vai para a contabilidade da empresa. Mas enquanto ele está naquele guarding bench, que depois a gente vai mostrar para vocês no balanço, enquanto ele estiver fora do percentual de receita, então ele tem que ficar nessa SPE. Depois que ele receitou, aí ela vai para a contabilidade da empresa. Tá? Então, é assim que funciona a contabilidade. A empresa, enquanto ela não evoluir na obra, ela não pode receitar o dinheiro de quem já pagou tudo. Vamos imaginar, igual eu dei o exemplo, 15 pessoas pagaram tudo, mas ela não pode receitar. Então, ela tem que receitar conforme o andamento da obra. Conforme a obra sobe, a empresa vai receitando na proporção do andamento da obra. De tal maneira que, ao finalizar, ela também possa receitar tudo aquilo que ela recebeu. Então, é assim que funciona. Então, portanto, quando você olha a contabilidade da empresa, você pode ver lá que ela receitou X, mas na verdade ela tem 2 vezes X, 3 vezes X. É que ainda a obra não subiu, então ela não pode receitar. Tá? Então são essas duas partes que eu queria explicar para você entender um pouquinho da dinâmica das construtoras, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no resultado da EZTEC. Eu vou sair aqui para ficar mais fácil, tá? Depois, beleza. Então, vamos lá. Então nós temos aqui um resultado, deixa eu ver se está vendo aqui. Nós temos o resultado da EZTEC do terceiro trimestre. Vou dar uma passadinha aqui e vou falar alguns números para você, tá? Então aqui estão os executivos, tal, né, da família Zarzur, que é a fundadora da EZTEC aí, surgiu em 1979, tá? E aqui eles falam do lançamento. Uma construtora, existem alguns tópicos que são obrigatórios que você deva acompanhar, tá? Uma construção de uma obra demora em torno de 4 anos. Então, é um ciclo de uma construção que demora de 4 anos. Começa, tal, ali, tal, um terreno, e daqui 4 anos, mais ou menos, na média, se entrega. Tá? Então, enquanto isso, você tem que acompanhar algumas coisas numa construtora. Então, vamos lá, algumas siglas, tá? Que eu vou falando para vocês. VGV, tá? Que é a venda geral, valor geral da venda, né? Que é o do projeto, tá? O VSO, tá? Que é a venda sobre a oferta, ou seja, quanto a empresa vendeu sobre a oferta, ou seja, sobre o quanto ela tinha de estoque, tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha. VSO, então, lançamentos, porque a empresa tem que estar sempre lançando, tá? Lógico, no momento propício ela lança mais, e nos momentos de taxa de juros como esse, como nós estamos agora, 13,75, ela lança menos. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, lançamento, VGV, venda geral, valor geral de vendas, valor sobre venda sobre oferta, que é sobre estoque. Aí vendeu, aí você tem que acompanhar o distrato, né? Se tem devoluções e por último acompanhar se ela está entregando, se está tendo a entrega, né? Porque se não está entregando dentro do prazo, né? Os clientes vão processar, tal, vai ter problema. Então essas coisas que você tem que olhar numa construtora. Lançamento, as vendas sobre o estoque, o distrato e as entregas. Então, esses são os pontos principais. Então, vamos continuar aqui agora. Então, vamos lá. Aqui ela está mostrando um lançamento que foi um sucesso, o Green, tá? Ali na saída da Anhanguera da Bandeirantes, que pega ali, você está na Marginal Tietê e vai pegar uma dessas duas rodovias aqui, que vem para o interior de São Paulo.
a Anhanguera ou a Bandeirantes. Do lado direito você vê esse empreendimento que vai sair ali. É Unique Green, é ali, tá? Então esse empreendimento realmente foi um sucesso. Ela teve umas dificuldades com o lançamento aí de alto padrão, tal, mas esse aqui pelo menos foi um sucesso, ok? Então tá. E aqui tem a performance da empresa, tá? A evolução das vendas, né? Então aqui, ó, 415, aqui a gente tem os trimestres, terceiro de 21, quarto de 21, primeiro de 22, segundo de 22 e o terceiro de 22. Então o terceiro de 22 tivemos aí um desempenho bem mais elevado, né? Então de 232 veio para 415, 415 você pode ver que é as vendas líquidas, né? As vendas brutas 470. Essa diferença aqui de 470 para 415 são os distratos, 555, ou seja, pessoas, 55 milhões foram devolvidos, tá? Isso aqui, esses valores é 470 milhões e 415 milhões, tá? Aqui tem o tipo das vendas, né? O perfil da venda, e aqui os distratos, 55 milhões de distrato. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Como a EZTEC é uma empresa de verticalizada, onde ela tem toda ali, desde a construção, toda a equipe de engenharia, arquitetos, aí tem as suas próprias imobiliárias para vender, ela também tem, ela própria faz o financiamento, então ela tem uma capacidade muito grande de tocar, ela não depende de ninguém, ela, do começo ao fim, tá? Então o que acontece aqui, nesse distrato? Por que de 55 caiu para 30? Porque ela tem esses distratos, a pessoa ela pode fazer tanto o downgrade quanto o upgrade. Exemplo, né? Ó, de 55 veio para 30. Por quê? O distrato realmente foi só 30. Essa diferença aqui, de 55 para 30, as pessoas ou fizeram downgrade ou upgrade, tá? Ou, por exemplo, o cara pagava lá 5 mil e aí ele passou por um momento de dificuldade e ele falou, ó, eu vou entregar que eu não consigo pagar. Aí, para não... Eles sentam lá, conversam e falam, ó, eu tenho aqui, você está pagando de 5, você não quer vir para um de 2,5? Então aí a pessoa acaba indo para um 12,5, então ele faz aqui um downgrade, tá? E tem também os casos onde a pessoa sobe, né? Estava pagando um de 3, dá uma melhoradinha e acaba assumindo um de 5, aí é o upgrade. E aqui transferências que passou de uma pessoa para outra. Então a Zetec tem bastante disso aí, tá? E assim, né, pessoal, alguns pontos até são significativos, porque positivos até, porque de repente a pessoa comprou na planta, tal, pagou um X, e depois que o apartamento, depois que a obra está em construção, e a pessoa devolve, a empresa vai vender por um valor maior. Então, até que um distrato não foi um mau negócio. E hoje também a lei do distrato, ela não está tão não é tão mais fácil assim, não é tão simples para a pessoa destratar, tá? Hoje tem multas, hoje a pessoa só recebe o dinheiro no final da obra, tá? Então, o distrato hoje, a lei do distrato, ela deu uma igualdade de paridades aí, tá? Então, beleza. Aqui estão os próximos lançamentos, como eu disse para vocês lá, os lançamentos eles são importantes porque é a vida da construtora, né? Se ela não faz lançamento, chegando lá na frente ela vai ficar sem receita. Então é preciso ter, sim, uma frequência de lançamentos. Lógico que no momento favorável os lançamentos são mais frequentes, tá? Maiores. Nos momentos desfavoráveis eles são menores. Tanto que você vê aqui que o VGV, o valor geral de vendas, ó, 235 milhões, 43 milhões esse, aqui 132 milhões, 170 milhões, então relativamente não é tão grande, tá? Então dá um total aqui de 580 milhões, tá lá em cima no potencial, tá? Então são os próximos lançamentos aí. E aqui as entregas, então outra parte que é fundamental. Então é preciso lançar, vender, tá? Acompanhar o distrato e agora as entregas. Então a gente vai olhar aqui. As entregas, teve entrega no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre, então tranquilo. Acumulado do ano, 81% daquilo que foi programado já foi entregue, tá? Aqui a gente vê previstas com percentual vendido, então a gente vê aqui que 2022 foi um ano bem maior, né? Então a empresa está entregando aí tudo tranquilo. Um ponto importante que é a entrega
Sossegados. Seguimos. Land Bank é um banco de terrenos. Então aqui que a gente vê uma parte do patrimônio da empresa. Aqui em 2021 ela tinha 11 bi e 79 milhões de terrenos. Tá? Fez lançamentos, comprou umas aquisições, algumas variações e hoje no terceiro trimestre ela está com 10 bilhões e 974. Né? Eles arredondaram aqui para 11 bi. Então vamos lá. Então, o que é isso, pessoal? Isso aqui é uma estimativa dos terrenos hoje reavaliado pela empresa. Todos esse banco de terrenos vale na casa dos 11 bi. Então guardem bem isso aqui, 11 bi, ok? Vamos lá, vamos descer aqui. O estoque. Vamos lá, estoque é aquilo que a empresa tem, são os apartamentos, são os imóveis, tá? Então aqui você tem a evolução do estoque, tá? Aqui a empresa está com aqui 2.749, tá? Onde está a maior parte? Está na Zona Sul, ou seja, são um padrão elevado, tá? E aqui a gente dá uma olhadinha, a empresa se concentra mais na parte de construção residencial, tá? Aqui a gente vê 2021, depois teve aqui, ela lançou 1 bi 314, ela lançou menos que o ano de 2020, tá? E aqui agora ela está na casa 2.749, tá? Esse é o que ela tem aí. E os indicadores financeiros? Então aqui a gente tem o seguinte, né? A empresa, como eu disse para vocês, a EZTEC, ela tem aquela capacidade de, desde o começo até o final. Na hora que chega o pontuário, que é a parte da entrega, que é ali que a gente fala performance, é a hora que o cara ele vai pagando ali na construção, enquanto está construindo, ele está pagando para a construtora. No momento que o apartamento fica pronto, que é o momento das chaves, tá? Neste momento, o comprador, ou ele vai pagar tudo, né? Ou ele vai fazer um financiamento no banco, né? Geralmente na Caixa, e a Caixa vai financiar para ele e vai pagar o total para a construtora e o cidadão vai sair com a dívida com o banco, tá? Então, a maioria das construtoras faz isso. A EZTEC também executa desse jeito, porém, ela tem uma outra qualidade. Ela também financia, tá? Ela também tem o seu financiamento próprio, tá? Então, nesse caso das receitas, a empresa tem essa facilidade porque no momento mais abaixo a gente vai ver ali os indicadores financeiros que você vai ver que ela se beneficia com a taxa, a parte financeira dela com taxa de juros altos se beneficia, tá? Neste ponto. Então aqui a gente tem receita líquida, a gente olha aqui 312, né? Opa, desculpa. Terceiro tri de 22, 281 milhões foi do terceiro tri. Aí você vai falar assim, nossa, Claudio, mas eu vi lá em cima que as vendas foram 400 e pouco. Então vamos olhar lá em cima, vamos voltar aqui rapidamente, você vai ver que ó, ela vendeu a venda líquida, ó, vendas, teria sido 415, essa foi a venda. Mas ela vendeu 415, mas ela só receitou 281 milhões. Por quê? Exatamente por causa daquilo que eu expliquei. Tá? Ela recebeu, mas ela não pode receitar porque a obra ainda não está no ponto, na percentuagem no percentual que ela pode receitar. E aí vem aqui, ó, esse dinheiro ela demonstra aqui resultado e margem a apropriar. Então ela tem aqui, ó, 309, quase 400 milhões que ela já tem, mas que ela ainda não pode receitar. Ela tem que esperar a obra subir para ela poder receitar esses 400 milhões aqui praticamente, tá? E aqui a gente vê a margem, ó, a margem da construtora. Tá sempre em torno de 43, atualmente está 37, ou seja, o que é isso? Para cada 100 reais que a empresa aplica ali nos seus negócios, 37 ela faz de lucro, tá? Para cada 100 reais que entra ali, 37 é lucro. A margem bruta está na casa dos 39, tá? Muito boa, tá? Equivalência patrimonial, a empresa também tem participações em outras empresas e a gente já explicou que é equivalência patrimonial para vocês lá no vídeo da Itaúsa. Então ela recebeu aqui, ela receitou 33 milhões de participações em outras empresas, tá? Descendo aqui, e aqui está o resultado financeiro que eu falei para vocês, né? Então, como ela tem financiamentos, como ela tem aqui, ó, recebíveis, esses recebíveis aqui produziram uma receita, né? Um resultado de 30 milhões. A carteira mantém-se equilibrada na casa dos 367, 384. Você pode ver aqui que
já foi maior, né? 500 na casa dos 500 milhões. Lembrando que já foi maior porque a taxa de juros nesse período aqui estava na casa dos 2%. E a taxa de juros na casa dos 13,75 não colabora muito, tá? Deixa eu voltar aqui e já explico isso para vocês agora. Vamos lá, só voltar aqui. Beber uma aguinha. Deixa eu explicar para vocês. Então tá, o que acontece? A taxa de juros elevada, em 13,75, como nós estamos vendo agora, ela exclui, ela diminui a quantidade de população que são acessíveis ao crédito, tá? Porque todos nós aí, a gente tem lá no banco, né, de acordo com a nossa renda, o nosso famoso score, né? Acho que é assim que fala, tá? Cada um tem aí, o banco pontua a nossa capacidade de pagamento através do score. Então, quando a taxa de juros está 2%, você, com determinada renda, você acessa o financiamento. Quando a taxa de juros sobe para 4%, você já elimina uma boa parte da população, onde a renda dela já não é suficiente mais para financiar. Quando você sai de 4 e vai para 10, você sobe um degrau bem elevado, ou seja, você deixa fora do financiamento uma grande parte da população brasileira. Tá? Quando você está agora, que é o nosso caso, em 13,75, né, quase 13,75, ou seja, a população, o nível, né, a quantidade, o percentual de pessoas que são capazes de assumir um financiamento, o score habilita eles a um financiamento na taxa de 13,75, é muito pequeno. Então o mercado já sabe que a empresa, e a gente também sabe que a empresa ela vai ter um resultado mais apertado, vai ser mais sofrido. Por quê? Porque os clientes que são capazes de acertar o financiamento uma porcentagem menor, tá? Então, por isso que a gente vê aqui, ó. Agora eu vou voltar para o vídeo lá, e aí por isso que a gente olha aqui e entende que por que aqui a carteira estava acima dos 500 milhões. Porque aqui a taxa de juros estava 2%, com uma boa parte aqui em 2019, 2020, 2021 na casa dos 2%, e agora está em 13%. Então, é normal que a população capaz de assumir um financiamento na taxa de juros seja menor, tá? Aqui o lucro líquido, 105 milhões, tá? Aí você sabe, né? Só porque eu falei, só de tudo, a maneira que eu falei, você já sabe que esse 105 milhões, ele depende de muitos fatores, principalmente da margem apropriada, tá? Tem caixa líquido, né? A empresa construtora é muito importante, é fundamental que ela tenha caixa para poder construir as obras, né? Então a EZTEC tem aqui, tinha 868, recomprou ações, pagou dividendos, e esses outros aqui é CIPAC, certificados lá para construção, tá? E chegando aqui já próximo do fim, aqui está a estrutura de capital da empresa, tá? 82% capital de acionistas e aqui capital de terceiros, empréstimos, tal. Então esse aqui é o patrimônio capital da empresa total. Então olha só que interessante, ó. Existem 218 milhões 125 mil e 703 ações. Então, se você dividir a quantidade de ações pelo valor patrimonial aqui lançado, a ação da EZTEC era para custar R$ 20,50. Tá vendo aqui? Tá? Só que, veja bem, este valor aqui, essa distribuição de ativos aqui, pessoal, essa distribuição de ativos está no banco de terrenos lançado pelo preço de aquisição, ó. Banco de terrenos, ó, 1.194. Então esse é o valor contábil de compra. Vocês lembram aqui em cima, ó, aqui é onde a empresa veio aqui e falou que o banco de terrenos vale 11 bi? Tá, então vamos imaginar que não seja 11 bi, tá? Vamos ser mais conservadores, né? Mas aqui está dizendo que é 5, né? 5 e lá tá 11. Então a gente percebe que esse 5 bi aqui, o valor da ação
se ela vendesse tudo e fosse distribuir o dinheiro, ó, vamos fechar a EZTEC, vamos vender tudo e vamos distribuir o valor aos acionistas. Cada um receberia R$ 20,50, levando-se em conta 5 bi. Só que só o banco de terrenos está na casa dos 11 bi. Aqui tem outras composições, tal, que dá aqui os 5 bis, tá? Agora aqui eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês, muito interessante. A EZTEC, ela tem duas construções que ela está destinado a negócios, tá? A maior parte é imóveis para residências, mas esses dois aqui, EZ Inc. e o Stair Towers, são empreendimentos destinados a negócios, ao comércio. Então, fins comerciais, vamos dizer assim, tá? Só que, olha só que interessante, aqui, esse EZ Inc. já está 76% concluído e esse aqui está na casa dos 44% concluídos. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Que no balanço da empresa, o que está lançado é só o terreno. É só o terreno. A contabilidade da empresa só está lançado o terreno. Tudo isso aqui que está construído, ó, isso não está contabilizado. Ou seja, é um valor que a gente pode dizer, é um valor escondido, que quando isso for vendido, for colocado, a empresa vai receber um montante bem significativo de receitas, tá bom? Então, são valores que tá ali, que hora menos hora, isso vai acontecer. Se eu não me engano, 2014, 2013, aconteceu um movimento assim, a empresa tinha, acho que era EZ Towers, se eu não me engano, acho que não, esse isso, EZ Towers. Esse é o Stair Towers, o que ela vendeu foi o EZ Towers. Vendeu um empreendimento enorme. E naquela época, se eu não me engano, ela custava acho que 22, tá? Ela estava custando 22 e ela pagou acho que R$ 8 de dividendos. Então, foi num movimento como esse. Então, a gente tem aqui, já viveu isso uma vez e está vendo que isso vai acontecer novamente. Okay? Então isso aqui é um valor escondido. Na contabilidade só existe lançado o valor do terreno, dos dois terrenos. Tudo isso aí não consta na contabilidade da empresa. Ok? Outros fatores, aqui ela mostra que ela aumentou os pagamentos de dividendos, tal, né? Dividendos é uma coisa, uma consequência, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui a ação hoje está custando, fechou hoje, né, no dia 13, a R$ 13,27. Uma empresa, aí cada um faz a sua avaliação, tá? Vamos aqui então, deixa eu voltar aqui para a gente finalizar aqui, opa, desculpa, aqui. Isso. Então, pessoal, essa é a EZTEC que eu mostrei para vocês. É uma empresa que a gente gosta bastante aí, nossos amigos e tal. Só que é uma empresa que tem todos esses detalhes, essa dinâmica que você precisa conhecer, tá? Veja bem, você não é uma recomendação, nosso grupo ali a gente discute, estuda junto, então é uma empresa que a gente gosta bastante. Você que está vendo pela primeira vez precisa aprofundar seus estudos para você adquirir essa empresa, né? Porém, o que a gente pode dizer? A empresa tem muitas, empresa sólida, tem pontos, valores escondidos que vão surgir, porém está apanhando por causa da taxa de juros. Tá? Enquanto a taxa de juros estiver nessa casa dos 13,75, a empresa vai continuar apanhando, ela vai continuar apanhando mesmo. No primeiro sinal que a taxa de juros voltar, a empresa a cotação vai decolar. Quando isso vai acontecer? Não sabemos se vai acontecer. O que sabemos é que a empresa é uma empresa de qualidade, gostamos bastante, tá? Então, não é uma coisa que vai acontecer agora, já, mas para a gente aqui que somos investidores de longo prazo, é uma empresa que nós gostamos bastante, ok? Então, essa foi a EZTEC aí, empresa que, vou repetir de novo, nosso grupo gostamos bastante aí, dos nossos amigos, estudamos ela juntos ontem à noite, tal, né? E hoje eu estou gravando vídeo aí para os demais que não conseguiram participar ontem, tá? Então, pelo vídeo de hoje é só. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo vamos fazer aí dos FIIs, né? Escolha com sabedoria. Tá na hora da gente já começar a comprar os nossos FIIs. Ok? Grande abraço a todos e até mais.